participou de vários eventos conosco. E para falar um pouco mais dele, e até mesmo para que a gente possa contextualizar por que que ele vem fazendo uma participação tão importante para os cartórios de protesto do Brasil, é importante falar um pouco do currículo dele. O Renato é cientista político, formado pela PUC, mestre em economia pela Sorbonne, e atua há mais de 15 anos com marketing digital, análise de dados e pesquisa comportamental digital. Ele atua também no setor público e no setor privado. Foi sócio do BTG Pactual e atualmente ele comanda a Inel. Para quem não sabe, a Inel é a nossa empresa de aceleração de tecnologia, empresa da Semprot que está pegando essas ideias mais inovadoras e fazendo acontecer. Meu amigo Renato, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Christian. Boa noite a todo mundo. Prazer estar com você. Meu amigo Renato, a nossa conversa ela vai ser uma conversa bem dinâmica, mas é importante que a gente reforce que o grande ponto de virada dessas novas tecnologias foi o Marco Legal das Garantias, que foi a Lei 14.711, que ela trouxe uma transformação muito profunda de como os dados de crédito no Brasil são tratados, da edição daquela lei em diante. Me diga uma coisa, como é que você enxerga essa revolução, essas inovações, depois da edição do Marco Legal das Garantias? Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente, Christian, de estar com você. Você sabe o quanto eu te admiro. Você é um dos grandes fazedores do protesto no Brasil e é uma das melhores cabeças, mais inteligentes que eu posso trocar aqui. Então é um prazer imenso poder conversar com você e trocar um pouco das impressões do protesto no Brasil. E acho que a ideia é começar falando um pouco. Eu atualmente posso te dizer que eu passo 2 a 3 horas por dia olhando dados de protesto. Então, eu tenho aprendido muito a saber métricas gerais, informações gerais do protesto. Então, hoje eu consigo acompanhar muito de perto os resultados, as evoluções, as coisas que têm acontecido. E eu acho que nos últimos anos o protesto passou por um período de revolução muito relevante. De um lado, o mercado empurrou o protesto para isso, e do outro lado, o protesto conseguiu responder com os desafios que são relevantes à sua própria atividade. Acho que não dá para a gente descontextualizar o protesto do ambiente de crédito no Brasil. Eu venho de banco, né? Eu venho de uma carreira no mercado financeiro, então eu não consigo pensar nunca o protesto desatrelado do crédito. A gente está num contexto pós-pandemia de Selic subindo, Selic alta, agora uma leve queda, enfim, já existia uma expectativa do mercado de que a Selic cairia mais, mas a gente não viu isso acontecer na prática. Isso impacta enormemente a vida do credor e do devedor, né? Porque a gente vê os números de inadimplência crescendo no Brasil, todos os dias essas informações têm saído com uma veemência muito grande, né? E, por óbvio, isso impacta muito a atividade do protesto pelos dois lados. A gente vê uma volumetria de protestos crescendo no Brasil dentro desse estoque mais tradicional, mas isso não significa necessariamente que o devedor paga, porque, de novo, ele está alavancado, ele está endividado, ele está com uma série de outras questões financeiras relevantes para pagar. E acho que a gente tem uma coisa muito mais interna do protesto, que são CDAs, todo o trabalho com as procuradorias, que a gente sabe que cada vez mais têm sido relevantes dentro do ecossistema do protesto. Agora, acho que alguns pontos muito importantes, e talvez o grande desafio que eu enxerguei aqui quando eu recebi o convite da gestão para poder vir trabalhar mais de perto com o protesto, envolve tecnologia, como você comentou, as mudanças de tecnologia, as mudanças de dados que são muito relevantes. A primeira delas é um movimento histórico do protesto, em uma relação muito forte com birôs de crédito, com todos os espaços que nós sabemos que tem essa relação direta com o mercado de crédito e a inadimplência, e do outro lado também um trabalho bastante forte que o protesto tem em relação às cobranças e outros novos setores que entraram no ecossistema, né? Então a gente já falou das procuradorias, não tem como não falar também do que a gente chama de utilities, né? E aí a gente está falando aqui das grandes geradoras de energia, de luz, de gás, que são muito importantes hoje na composição dos títulos do protesto. O que talvez seja importante, na minha opinião, e quando eu olho para essa mudança sistêmica do que tem acontecido no protesto nos últimos anos, é perceber que, assim como o mercado tem se estruturado de um jeito, o protesto tem se estruturado cada vez mais como um órgão próprio. Isso é muito importante, tá?
que eu quero dizer como um órgão próprio? Ser dono do seu próprio destino do ponto de vista de saber usar as suas informações de maneira mais estratégica, e aí, enfim, todo o trabalho que a gente tem desenvolvido em relação aos dados e não só a inteligência de dados, que é um ponto super importante para pensar protesto, mas também a disponibilização dos dados a mercado, é uma coisa muito importante. Do outro lado, não posso deixar de destacar um trabalho muito importante que tem sido feito de mensageria. Eu sempre falo, pô, eu tenho orgulho de falar pela primeira vez na história do protesto, muitas vezes nas coisas que eu fiz nos últimos anos, né? Mas a gente tem mandado muita mensagem para devedor avisando que ele deve. E eu acho que não tem como não falar que a gente tem feito pesquisa com clientes, sabe? A gente tem feito pesquisa com devedor, a gente tem feito pesquisa com devedor que paga, com devedor que não paga, e tem sido muito interessante descobrir qual é o comportamento desses usuários e qual é o comportamento dessas pessoas. E tudo nasce de pesquisa, na minha opinião, né? Eu sou um cara de pesquisa, eu sou um cara de dados, sempre trabalhei com isso, e eu falo, eu não sei nada, eu pergunto para as pessoas, né? Eu tento criar alguma metodologia para que elas me respondam. E eu sempre começo essa conversa falando um dado muito importante: 86% de quem deve um protesto no Brasil não sabe que deve um protesto. Essa informação é muito importante, tá? Ela, para mim, é a chave, é o início de toda a conversa. Nós estamos num ecossistema que a gente não consegue chegar nesse devedor, ele não sabe que ele deve, ele não entende o protesto é difícil, ele é complexo, e para mim isso é super importante, né? Nós temos um trabalho de avisar esse devedor, de conseguir mostrar para ele esses elementos. E ele não sabe que quando ele pagou a dívida dele, na cabeça dele ele pensa em negativação, ele não sabe quando ele pagou a dívida ele tem que pagar um cancelamento. Isso não entra na cabeça do cliente com facilidade. Nós ficamos velhos, nós ficamos atrasados, né? A gente tem tentado nesses últimos tempos mudar um pouco essa cara. Eu fico muito feliz, por exemplo, de ver que atrás de você está usando esse novo logo, né? A gente assumiu a cara dos cartórios de protesto. Aliás, é muito interessante ver que foi um sucesso esse logo. Todo lugar que eu entro, eu vejo esse logo. Foi um logo criado por nós, inclusive. Né? A nossa provocação de falar, a gente tem que assumir a nossa cara de cartórios de protesto. O Instituto é legal, ele é institucional, mas o cliente não faz ideia do que é IEPTB, Instituto. Ele sabe o que é cartório de protesto. Então, Perfeitamente. esse reposicionamento é muito importante. Eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, ancorado pela lei, mas cada vez mais trazendo tecnologias que podem nos suportar um pouco nesse novo ambiente. Perfeitamente. E isso é uma questão central. A nossa preocupação, como a preocupação de todo mundo que trabalha com o cartório de protesto no Brasil, principalmente quem está do lado de cá do balcão, é a preocupação com o fim do protesto. E eu enxergo algo exatamente ao contrário. O protesto continua sendo um dos instrumentos mais eficientes de recuperação de crédito do país. Mas o ecossistema que você acabou de brilhantemente explicar, ele está mudando. Ele está mudando e nós temos que começar a nos adaptar para esse novo normal. Não é isso? Um Perfeito, outro destaque perfeito. também que você falou, e é uma coisa que é um número que está interiorizado nos cartórios, é o índice de recuperação. Se você for observar, por exemplo, os dados de recuperação de crédito de uma execução judicial, de um birô de crédito, que nós vamos falar desse impacto do birô de crédito logo na frente, mas se você comparar com o índice de execução judicial, nós temos índices que ficam margeando 5% de recuperação, onde se você pega um determinado segmento, e eu digo que é o segmento mais importante hoje do protesto do Brasil, que são os títulos oriundos de banco, nós conseguimos entregar acima de 50% em média em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E essa recuperação de crédito é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Quando a gente estava em Belém, na oportunidade do Congresso da Noreg, e que a gente precisou dizer o seguinte: olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que todo mundo enxergue os cartórios de protesto de uma forma só. E aí vocês já estavam trabalhando bem na nova marca, na nova identidade, de definir qual foi o nome. Ah, mas qual o nome que fica legal? Eu disse assim, Renato, nome que você escolher, mas que todos chamem do mesmo nome, que todos os estados reproduzam as mesmas cores, para que a gente possa chegar com uma mensagem consolidada para todo o mercado. Perfeito. Aí, Christian, eu acho que tem um ponto muito importante no que você falou.
Tem dois dados que me chamam muito a atenção quando eu olho para o protesto. E o primeiro deles é quando a gente vai fazer pesquisa com um tabelião ou com quem trabalha numa serventia, uma coisa que me chama a atenção é o orgulho que existe dentro dos cartórios de protesto de se prestar serviço dentro desse ecossistema. Isso é muito interessante, porque as pessoas gostam de trabalhar no protesto. Os tabeliães são apaixonados por protesto. Eu sempre falo, raramente eu vou num jantar que as pessoas vão falar de trabalho e aqui se fala de trabalho. Eu e você, a gente já jantou tantas vezes juntos, né? E a gente fala de protesto que gosta de protesto. É muito interessante isso porque, assim, eu viajei o Brasil inteiro por conta de protesto e eu vejo essa paixão de maneira muito característica. Ao mesmo tempo, o protesto ele é uma das maiores infraestruturas jurídicas do Brasil, tá? Porque se a gente colocar todos os cartórios, para além de todos os funcionários e todas as pessoas que trabalham no ecossistema, a gente está falando de um ente muito grande. E isso é muito interessante porque a gente está falando de uma infraestrutura que ela não é pouco relevante, não, ela é muito grande para o país. Quando a gente olha para os números, quando a gente olha para a volumetria, você tocou num ponto importante. A taxa de recuperação de. Vamos pegar títulos de duplicata de banco, né, que é considerado o melhor título. A gente está falando aí em 58%, tá? Dentro do trido. Se a gente colocar fora do trido, a gente fala em 65%. É muito alto, tá? Não há mecanismo de recuperação de crédito no mercado financeiro inteiro que tenha a taxa de recuperação do protesto. Eu posso garantir, porque eu acompanhava isso muito de perto quando eu estava no BTG. Então, o protesto é muito eficiente. Quando a gente olha para os outros dois lados, eu sempre falo que eu divido o protesto em três grandes blocos. Esses três grandes blocos eles representam 98% de todos os títulos que existem no protesto. Nós temos CDAs, então nós temos todos os certificados de dívida, tá? Então a certidão de dívida ativa é muito importante, ela é cada vez maior dentro da volumetria de apontamentos do protesto. Hoje, a nível nacional, já passa de 50%, tá? Então, se a gente considerar a série histórica de 2025, trago um dado para vocês importante: 52% de todos os apontamentos no país já são CDAs. Esse é um ponto E esse relevante. ponto de inflexão já aconteceu exatamente no ano passado, por volta do mês de Perfeito. maio, se não me engano. Exato, exato. E aí isso é muito importante porque, de novo, como a gente estava falando, o protesto está mudando, tá? Eu acho que os tabeliães estão vendo isso dentro das suas serventias, os cartórios estão vivendo isso, mas existem alguns movimentos estratégicos super importantes que eu acho que a gente vai discutir aqui, que são fundamentais para entender esse movimento. E eu que tenho o privilégio de poder olhar todos os números do Brasil todos os dias, consigo te falar com clareza para onde o protesto está indo, tá? A gente tem discutido isso há meses, né? A gente já fala sobre isso há meses, e cada vez mais as nossas conversas têm feito muito sentido, exatamente porque aquele movimento que a gente discutiu, ele tem se consolidado cada vez mais. O segundo bloco do protesto são os títulos de mercado, como eu falo, tá? Então são as duplicatas são muito importantes dentro do ecossistema do protesto. Elas são representativas e ano passado elas cresceram. Esse é outro ponto muito importante, tá? As duplicatas cresceram no Brasil, as mercantis, no ano passado, apesar da gente ver um movimento de queda que vinha acontecendo estruturalmente nos últimos anos, 2025 teve uma inflexão, esse é um ponto importante, e também, óbvio, os títulos de utilities. Então eu costumo quebrar o protesto dentro desses três blocos, porque eles representam 98% do universo de vocês. Agora, estudando os dados do protesto todos os dias, eu também aprendi uma outra coisa muito importante. Pensar CDA é uma coisa, pensar duplicata é outra coisa, pensar utility é outra coisa, tá? São três estratégias, são três produtos e no final do dia são três modelos de negócio que precisam ser muito bem entendidos na hora de pensar na tua serventia como é que você trabalha cada um deles. Mestre, e é importante você ressaltar isso aí, porque nem todos têm essa possibilidade de acompanhar esses números, de identificar, por exemplo, quais são os perfis dos apresentantes que chegam até o cartório de protesto. Eu ainda digo que nós estamos passando por uma revolução onde nós estamos eliminando o papel. Então, observe que falar de cartório e não falar de papel até mais ou menos 5 anos atrás era uma coisa impensável. E além do mais, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é de tanta relevância que eu posso destacar aqui algumas ferramentas que podem nos ajudar e que vêm nos ajudando, mas com mais força a partir de agora, a partir de então, para continuar para administrando e fazendo com que o cartório se torne cada vez mais pujante. Nós Você já sabe, tínhamos Christian, conversado. você trouxe um ponto legal agora, vou fazer uma parte aqui que eu acho que é muito relevante, que assim,
Em 2023, eu fiz uma brincadeira, o ChatGPT estava começando, né? Começava a se falar em Sim. IA, e eu perguntei para ele o que era um cartório hoje, e ele me trouxe uma imagem. Eu perguntei o que era um cartório do futuro, ele trouxe a mesma imagem. Então, o que você está falando é muito interessante, né? Mas é isso, o protesto tem ficado cada vez mais digital, e é bom porque eu vou trazer números sobre isso também. Perfeitamente, e é exatamente o trabalho que vocês estão desenvolvendo na Inel. Então, eu chamo, por exemplo, ferramentas que nós vamos falar um pouco de cada um agora, mas a ferramenta de recuperação de emolumentos. Isso é uma coisa extremamente importante, porque você falou bem, hoje nós temos um volume de créditos vindos de fazenda pública credoras que superam o volume de títulos de bancos e particulares, que até 2 anos atrás era praticamente impensável, não é isso? E aí, nós temos um volume muito grande, nós estamos trabalhando com o diferimento, nós temos um estoque de emolumentos gigantesco dentro do cartório, e como é que nós vamos acessar isso aí? E aí vem as ferramentas que vocês nos ajudaram a desenvolver. Vem a recuperação de emolumentos, vem a Recupera Mais, vem o fator protesto, e principalmente, que é uma coisa que eu sou muito fã, e eu digo que há muito tempo nós já vemos batendo cabeça com isso, que é a questão da intimação digital. Te confesso que eu já vinha fazendo a meu dever de casa, assim, uma receita caseira já faz um tempo, mas frente ao que vocês estão desenvolvendo e apresentando, não chega nem aos pés, meu irmão. Diga para a gente como é que a gente vai avançar com essas novas tecnologias a partir de agora. Legal. Eu vou começar pelo Recupera Fácil, que é a nossa campanha de recuperação de emolumentos, porque eu acho que talvez é um resultado muito legal que a gente tem conseguido conquistar, tá? Basicamente, o que a gente faz? Eu comentei que nós percebemos que 86% dos clientes, dos nossos devedores, que são nossos clientes no final do dia, não sabem que estão protestados ou acham que ao pagar a dívida, automaticamente seu protesto é cancelado. Essa, inclusive, é a fonte de reclamação mais comum, tá? Eu olho os dados de ticket de reclamação que vem para a Semprot ou Companhia Limitada. Só para vocês terem uma ideia, 80% das reclamações são de devedores que falam que pagaram a dívida e que estão recebendo uma mensagem do cartório sendo que eles não devem mais. 80%. Isso mostra que a gente tem uma deficiência de conhecimento do nosso produto muito grande. O que a gente fez? A gente começou a fazer um volume muito grande de mensageria avisando devedores que devem, tá? Para isso, nós criamos a Resolve, e a Resolve começou pequenininha e ela ficou cada vez maior, então eu vou trazer uns números legais aqui para vocês. E também começamos, por óbvio, como você falou, preferindo que o pagamento ocorra nos meios digitais, porque é muito mais fácil para o cliente, tá? Então vamos lá. O que a gente faz? A gente pega toda a base de cancelamentos que eu tenho anuência, tá? Porque eu preciso da anuência invariavelmente. Se não tiver anuência, eu não tenho como cobrar, eu não tenho a informação atualizada, depois isso gera problema para todos. Então, eu pego todas as anuências atualizadas e eu sempre falo, cartório, mantenha suas anuências atualizadas sempre, porque automaticamente você vai ter esse serviço disponibilizado por nós. O que a gente faz? A gente enriquece as informações desses devedores com e-mail, com WhatsApp, com canais digitais que a gente possa falar com eles. E nós passamos a buscar esses devedores, avisando eles que eles têm um cancelamento em aberto. A gente não fala cancelamento, a gente não usa esses termos, tá? Eu bato muito nessa tecla. Ninguém sabe o que é cancelamento. Eu era sócio de banco e não sabia o que era cancelamento, tá? Então, assim, esses termos malucos de vocês a gente deixa da porta para dentro, que da porta para fora o cliente não sabe, a gente não fala essa língua, porque não é a língua do cliente. E o que a gente fez? A gente começou a mandar mensageria para esse povo, tá? Vou trazer números de 2026 para vocês, que eu acho que são números legais. Nós mandamos em 2026 83 milhões de mensagens, tá? Então nós mandamos a nível Brasil 83 milhões de mensagens. Nós alcançamos nessas 83 milhões de mensagens 8 milhões de pessoas em 2026. Tá? Nossa expectativa é chegar no final do ano com algo entre 300 e 400 milhões de mensagens. É um volume de mensageria muito grande, muito expressivo a nível Brasil. Tá? O que aconteceu no meio do caminho? O número de cancelamentos digitais, desde que a gente começou a fazer essa ação, ele subiu no Brasil 30%. E este ano de 2026, posso dizer para vocês, tá? Eu acompanho essa métrica sempre, nós estamos 36% acima do ano passado. Tá? Então, o volume de Maravilha. cancelamentos a nível Brasil está estourando. Alguns estados, inclusive, muito mais do que outros, acima da média nacional. Eu estava até
falando com o presidente André sobre o caso do Ceará, está 43% acima, tá? Então, muitos estados estão com uma volumetria muito acima do padrão. Outro ponto importante, há uma correlação, tá? Uma correlação matemática entre estados que têm mais anuência atualizada e crescimento também. Óbvio, quanto menos eu tenho anuência atualizada do estado, menos eu faço ação de mensageria, menos vai ter impacto expressivo. Perfeitamente. Nós E eu queria tivemos fazer um um dia, parêntese, Christian. Fala, fala. fazer um parêntese antes que você avance, porque o que é a anuência atualizada? O arquivo emolumentos. Para que a ferramenta Recupere Fácil funcione, olha o que o Renato falou. Eu preciso de ter um emolumento. Quanto custa para fazer o cancelamento daquele título para aquele ano? Nós sabemos que as tabelas de emolumentos, normalmente, elas se atualizam ano a ano. E todo ano a gente precisa fazer a inserção, a carga de todos aqueles emolumentos dos títulos que se encontram protestados. Os que têm anuência e os que não têm anuência. 100% da base precisa ser atualizada. E por que isso? Porque o Recupera Fácil só trabalha com anuências que têm orçamento. Então, não adianta você ter, por exemplo, a minha base tem 20 mil títulos que já estão que estão autorização de cancelamento, mas ninguém vem fazer o cancelamento. Se você não tiver com a anuência atualizada, você não vai participar dessa ação. Então, carga anual, alimentação diária da base é o segredo e não precisa fazer a adesão de forma alguma. Se você manter a sua anuência atualizada, automaticamente a plataforma já identifica e já começa a fazer a campanha de mensageria. E aí eu trago um testemunho. Essa campanha começou em maio, junho. E eu sempre provoco os cartórios para fazer o seguinte: você está com sua anuência atualizada? Então verifica para mim a volumetria do cancelamento mês a mês a partir de maio do ano passado. E você vai ver uma curva ascendente extremamente positiva, porque quanto mais cancelamentos a gente faz, mais cancelamentos, mais emolumentos a gente recupera. Continue, meu irmão. Imagina, eu acho ótimo que você trouxe, porque é exatamente isso. O fluxo operacional a gente precisa do arquivo de emolumento atualizado. E o que é interessante, trazendo dados legais para vocês? Bom, primeiro, Semprot. Tá? A Semprot recebia a nível nacional até maio de 2025 algo em torno de 9 mil cancelamentos por mês. Está fazendo 28 mil cancelamentos por mês, um ano depois. Tá? Então isso mostra um tamanho muito expressivo. Resolve, tá? A Resolve fazia 300 cancelamentos por mês. Está fazendo 10 mil cancelamentos por mês, tá? Se a Resolve fosse um cartório, ela seria o maior cartório do Brasil já, tá? Isso numa curva muito ascendente, tá, pessoal? E crescendo cada vez mais. A Resolve sozinha hoje adiciona já o valor de cancelamentos para os tabeliães que a Semprot demorou 2 anos para conseguir alcançar. Então, o que nós estamos percebendo? Os cancelamentos digitais têm batido recorde mês atrás de mês, tá? Então, todo mês a gente renova o recorde de cancelamentos digitais. Outro ponto muito importante, os cancelamentos digitais, isso é uma coisa que, de novo, mostra o quanto o protesto precisa investir em tecnologia, o quanto esse caminho foi muito acertado. Sabe quantos por cento de todos os cancelamentos do Brasil eram cancelados na Semprot? 2%. 2% dos cancelamentos. Nós estamos em 11% já. Tá? 11% dos cancelamentos são feitos na Semprot. E é melhor que seja feito na Semprot, porque é o que você estava falando. Para o cartório, a melhor coisa é que a gente possa prestar um serviço nacional, que a gente possa prestar um serviço de qualidade, com usabilidade, com cuidado, com agilidade no pagamento, com processos muito simples de serem realizados. E isso é muito importante porque facilita a vida do usuário. Desde que a gente começou a fazer esse volume de mensageria, a gente quintuplicou o volume de atendimentos na Semprot. Isso não é um problema, isso é uma coisa ótima, tá? Porque é o que eu falei, é o cara ligando lá e falando assim, pô, peraí, que negócio é esse aqui? Eu recebi um e-mail dizendo que eu tô devendo, mas como assim eu não sabia que eu tava devendo? Então, como eu falei, 80% dos atendimentos começam assim. Então, quando a gente Isso, vê que a gente está fazendo esse trabalho, é muito legal a capacidade que a gente pode ter de mandar a volumetria de mensagem. Nós fizemos 2.900 cartórios com cancelamentos no Brasil, títulos acima de 7 anos sendo cancelados, tá? A gente descobrindo dívida antiga, e vou comentar com vocês o dado mais legal para mim. Títulos, cancelamentos que já têm autorização acima de 1 ano,
cresceram 3.000% no Brasil nesse último ano. 3.000%, tá? Porque basicamente nós estamos fazendo uma coisa muito simples, que é avisar o devedor que ele deve. Exatamente. E esse processo de avisar, ele é fundamental. Existe também uma outra ferramenta que existe dentro da Simprot, mas eu acredito que ela possa ser muito melhor trabalhada, que é a ferramenta Avise-me. O Avise-me é um sistema gratuito de monitoramento de CPF e CNPJ oferecido pelos cartórios de protesto do Brasil. Se você tiver cadastrado no Avise-me e observa que até os anos atrás esse serviço era contratado diretamente pelos cartórios para ficar monitorando CPF e CNPJ por grandes empresas, escritórios de advocacia, gestores de cobrança, que basicamente faz o seguinte: se aparecer um apontamento, você me avisa no primeiro momento, emite uma certidão e que eu vou ter que contornar isso aí, porque o meu cliente não pode ficar protestado. E o aviso me vem exatamente para isso, mas com um plus. Além de avisar que o título está apontado, se ele for protestado, ele avisa. Se tiver uma retirada, ele avisa. E se já tiver protestado e aparecer uma autorização de cancelamento, a ideia também é fazer esse aviso. Então, disseminar, fazer uma campanha pesada, não só pela nacional, mas também ramificada pelos cartórios, chegando aquele pequeno consumidor, aquele devedor ou aquele empresário que não pode ter seu CPF ou CNPJ protestado, ele é fundamental para que a gente possa ramificar isso aí. E fortalece muito, porque quem está na base através do Avise-me, ele vai oferecer a informação mais segura que se tem. É a informação fornecida pelo próprio cliente, onde ele vai dizer qual é o e-mail que ele melhor pode ser localizado, qual é o telefone que ele atende, e isso tudo vai ser reflexo no processo de notificação. Eu gosto de dizer, Renato, que dentro o cartório, ele não protesta. Quem encaminha a protesto é o cliente. Mas o que é que a gente pode fazer para ajudar? Depois que a informação está no cartório, é fazer com que essa informação chegue o mais rápido possível a quem interessa. E isso a gente consegue fazer desde que o cliente tenha também nos ajude também a localizá-lo. Perfeito. Mas, meu irmão, você falou muito bem agora do Recupera Fácil, que é a recuperação dos emolumentos daquelas quantidade gigantesca de autorização de cancelamento que nós ficamos dependendo do devedor vir fazer o cancelamento. Mas eu vi também que tem uma ferramenta que é a Recupera Mais. E eu queria saber qual é a diferença do Recupera Fácil para o Recupera Mais e qual vai ser a vantagem disso para os cartórios no processo de Perfeito. recuperação de emolumentos. Isso é muito importante, porque cada vez mais, estrategicamente para os cartórios, e aí eu vou dar aqui meus 50 centavos de contribuição estratégica olhando os dados todos os dias. Na minha opinião, o volume de cancelamentos nos cartórios vai crescer abruptamente e ele será cada vez mais relevante dentro do ecossistema do protesto. Nos próximos anos, podem me cobrar o que eu estou falando aqui, está gravado, então pode me cobrar, né? Assim como eu gosto de falar de eleição, né? Sempre o pessoal me cobra também, pode me cobrar o que eu estou falando aqui que vai acontecer, tá, gente? Os cartórios terão muito mais volume de cancelamento do que eles terão volume de pagamento. O volume de pagamentos ele tende a ficar mais estável e a gente vai ver um volume de cancelamentos crescendo. Isso tem muito a ver com a mudança de natureza do protesto com os CDAs, tá? O que acontece? Sexta-feira eu estava vendo dados muito interessantes de cancelamentos. Olha só que interessante. Um usuário, quando ele recebe uma mensagem nossa, ele demora 69 dias para fazer o pagamento. Tá? Da primeira mensagem até fazer o pagamento, na média, são 69 dias. Lembrando que ele já tem AC, que ele já pagou a dívida, tá? Tudo certo. Ele recebe, em média, 11 comunicações até pagar. 11 comunicações. Agora, quando a gente olha para dívidas de CDA, são dívidas mais caras, então o ticket médio é mais alto. Dificilmente esse cara vai pagar no trido pelo ticket médio ser mais alto. E um outro detalhe muito importante: quando a gente olha para o usuário vai na Regularize, na plataforma da PGFN, por exemplo, para tentar pagar a dívida. Ele vai parcelar essa dívida. Na maioria das vezes, esse parcelamento ele não vai fazer em 3 dias, tá? E aí, automaticamente, esse negócio, se ele pagar a dívida, vai para o cancelamento.
que a gente tem visto? As dívidas de CDA, elas não têm volume de recuperação nutrido alto, tá? Vou trazer a média Brasil aqui para vocês, tá? 15,8% em 2025. Para o credor, 32%. O dobro quase, tá? Então, o que acontece? Nós vemos o seguinte, o cara tá pagando a dívida, mas ele não tá pagando o cancelamento, que é sempre o desafio do Perfeitamente. protesto. Agora, do outro lado, e aí eu falo, as procuradorias estão rindo de orelha a orelha, batendo recorde de recuperação. Isso tem saído na imprensa, vocês devem ter acompanhado, né? Isso é um trabalho do protesto, tá, pessoal? Isso é o trabalho dos cartórios. Agora, tem dois pontos muito importantes que nós percebemos. As dívidas de CDA, elas, por o ticket médio ser mais alto, elas têm uma complexidade maior, então elas irão se transformar em cancelamento invariavelmente. Nós veremos essa dívida virar cancelamento. O trido não é um tempo suficiente para esse cliente pagar a dívida. E do outro lado, tem um ponto super importante também, que é a questão da Regularize, tá? A plataforma da Regularize também é uma coisa que a gente tem tentado cada vez mais. A gente tem que se aproximar, a gente tem que construir guia única ou compartilhada, né? Tem vários nomes que são discutidos aqui no Brasil. O que a gente tem percebido, pessoal, cada vez mais, é que esse volume ele vai cair para o cancelamento. E o que a gente criou, então, percebendo isso? A gente criou um mecanismo para disparar mais WhatsApps para cancelamentos. Só para você ter uma métrica, Christian, que é super importante aqui. Se você mandar um WhatsApp para cancelamento para um cliente, a taxa de recuperação potencial dele sobe 50%. 50%. Eu mandar um e-mail e eu mandar um WhatsApp, sobe 50%. Tá? A taxa de entrega de WhatsApp está em 93%. A taxa de abertura e leitura de WhatsApp está em 70%. Então, 70% dos usuários leem. Tá? Não necessariamente pagam. Por quê? Porque a maior parte dos usuários que recebem um cancelamento antigo fala, eu já paguei a dívida, então que absurdo que eu estou recebendo essa mensagem, etc, etc, etc. Tá? Então, o que acontece? Nós criamos, então, um mecanismo que a gente chama de Recupera Mais. O Recupera Mais, ele é esse disparo da recuperação de emolumentos turbinado com WhatsApp. E qual é o ponto? Como o cartório, de alguma forma, tem uma capacidade bastante expressiva para conseguir turbinar também sua recuperação de emolumentos, nós disponibilizamos para os cartórios que têm interesse, não, eu quero mandar mais WhatsApp ainda, ou seja, eu quero aumentar mais ainda a minha chance de recuperação. Para os cartórios que já fazem disparo de WhatsApp e adicionam novos disparos, aumenta 29% o potencial de recuperação, tá? Então, o que acontece? Na prática, esse produto ele é um produto muito interessante para o cartório, porque o cartório pode pegar toda essa volumetria de emolumentos que ele está sentado em potencial e ele começa a trabalhar isso numa ênfase muito grande. Para trazer dado atualizado de Brasil aqui para vocês, tá? Cartórios de protesto têm em emolumentos abertos nos últimos 5 anos 4 bilhões de reais. Esse é o estoque que os senhores estão sentados todos os dias e ele só cresce, tá? Então, de novo, eu falo, não adianta a gente olhar só para título novo, não adianta a gente só olhar para receita nova. A gente está sentado numa mina de ouro, foi onde eu comecei o trabalho aqui e eu percebi isso, tá, pessoal? Os cancelamentos que estão crescendo no Brasil, eles são cancelamentos antigos, eles não são os novos, tá? A gente tem trabalhado essa recuperação e tem visto que, de novo, vocês olhando para trás tem receita potencial, olhando para frente tem receita potencial, mas não dá para a gente deixar de lado o trabalho muito importante, na minha opinião, um trabalho de marketing digital 2.0 do protesto, que é usar os mecanismos digitais para falar com os nossos devedores e informar eles das dívidas. Perfeitamente. Só para corroborar o que você falou, eu faço um recorte aqui. Eu tive recentemente uma reunião com a Secretaria de Estado da Fazenda. É um dos grandes nossos clientes aqui. Para você ter uma ideia, nós já processamos mais de 155 mil títulos com eles. E essa informação aí de recuperação de crédito é bem interessante para eles. E aí, o que é o índice de recuperação para o cliente? É tudo aquilo que é pago em cartório e tudo aquilo que já tem autorização de cancelamento. E por que que eu digo autorização de cancelamento? Porque para emitir uma autorização de cancelamento, precisa ter negociado, ou parcelado, ou quitado integralmente. Então, para o credor, o título já está resolvido. E isso representa algo em torno de 20%, 20, 21%, 22%, dependendo do mês. Para você ter uma ideia, só de recuperação para o estado do Maranhão, nós já estamos batendo quase 200 milhões de reais.
E Impressionante. por que não é maior? Exatamente por que você falou. Eles preferem a dívida maior, eles preferem a dívida mais antiga, o que Exato. acaba diminuindo a recuperação do crédito. Mas não tenha dúvida, se a gente começar a fazer uso de um sistema de mensagens que seja mais eficiente, a informação vai chegar mais rápido e de forma mais coesa para o devedor, para que ele não Exato. só procure a Fazenda Pública Credora dizendo: opa, estou protestado e preciso recuperar o meu crédito, mas também possa procurar o cartório e dizer: quero recuperar o meu crédito. E isso é interessante porque você está colocando a inteligência de dados dentro do processo de recuperação. É Esse isso é mesmo. é a grande virada, é a grande expertise do processo. Mas, meu irmão, e o fator protesto? Me fale sobre ele. Legal, vamos lá. Só para trazer e fechar um ponto que eu acho que é super importante na tua fala, Christian, o que, que eu tenho notado também que é relevante, né? A gente tem visto esse volume de cancelamentos crescer muito, cancelamentos mais antigos, todas as informações que eu comentei, eu sempre faço esse pedido, atualiza seus arquivos de emolumento, garante que você vai poder ter acesso a esse serviço, porque ele é super legal. Eu fico muito feliz quando eu recebi uma mensagem de um tabelião de Curitiba esses dias que ele me falou: pô, pingou um cancelamento aqui de 9 anos. Eu falei: caramba, que legal, né? E cada vez mais eu tenho ouvido isso, assim, porque, só para você ter uma ideia, tá? 1 milhão de usuários entram na Resolve por mês. A Resolve, ela tem 1 ano e meio de vida. 1 milhão de usuários entram na Resolve por mês. 70 mil se cadastram só para renovar a sua informação para saber se tem protesto ou não, né? Se a gente juntar as informações da Resolve com a Visme, nós já temos 1 milhão de usuários cadastrados que atualizam suas informações para receber dados atualizados de protesto. Isso é uma coisa impensável há 1 ano e meio atrás eu virar para vocês aqui e falar que a gente tem 1 milhão de cadastros vivos dentro da nossa plataforma, tá? E só para vocês terem uma ideia, a Semprot, ela conseguiu aglutinar algo em torno de 800 mil usuários. Em 1 ano e meio a gente pôs mais 1 milhão, tá? Então a gente já tem 2 milhões de usuários cadastrados, atualizados o tempo todo, trazendo informação, e isso vai nos ajudando na intimação, porque se eu precisar intimá-lo, eu tenho um dado atualizado, isso nos ajuda e retroalimenta esse ecossistema de um jeito muito relevante, tá? E o que acontece? O que a gente percebeu? Legal, temos, né, CDA, temos essa natureza do protesto que é super importante. Eu escuto muito o tabelião falar para mim: não, CDA é ruim, a taxa de recuperação é ruim. Eu falo: olha, não é. No varejo é uma maravilha, tá? Se você souber fazer esse negócio direito, você vai ganhar muito dinheiro. O problema é que nós estamos numa transição muito complexa nesse momento, que os cartórios estão com uma volumetria monstruosa de títulos para encaminhar a protesto, e, de novo, fazer intimação física com CDA, gente, vou falar para vocês, esquece, tá? Não vai dar certo, vai ficar muito caro, vocês não vão conseguir, e o problema é que toda a margem que vocês construíram com esse aumento de cancelamento, vocês vão gastar para intimar depois esse cara lá do outro lado. Eu falo, o cartório, grande desafio de 2026 dos cartórios é uma adesão maior à intimação digital, porque a intimação digital vai salvar a margem do cartório, tá? Mas a gente vai falar disso depois, deixa eu voltar na tua pergunta que ela é super importante. Onde eu acho que talvez seja a coisa mais legal, e eu entrei aqui há 7 anos atrás, quando eu olhei para a cara do pessoal do protesto e falei: pô, gente, como é que vocês não vendem os dados de vocês, né? Assim, vocês são a informação mais relevante de crédito que existe. E o que a gente fez? A gente estruturou um produto de dados, a gente estruturou um produto que basicamente é a informação da consulta pública massiva, esse é um ponto importante, tá? A informação do fator protesto, ela não é, a gente não Não trabalha em compete com a informações, certidão. não compete com a certidão em forma de relação, esse é um ponto muito importante, tá? A certidão em forma de relação continua sendo vendida, a gente sabe que tem um impacto muito importante, inclusive nos estados do Nordeste, nós sabemos de todo o impacto desses últimos meses, mas, de novo, quando a gente olha para os dados, e eu sou um cara de dados, eu não vejo um movimento que se esperava tão grande de perda de faturamento, eu acompanho tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, tem 2 estados no Brasil que apresentam queda de cancelamentos considerando 2025 versus 2026, tá? 25 estados representam muito crescimento aqui dos cancelamentos. Então, de novo, acho que essa é uma característica que mostra que as escolhas que nós fizemos aqui de apostar em mensageria, de começar a fazer o protesto, ter a sua própria voz para falar com o devedor, são alternativas aos birôs muito importantes que nós podemos pensar aqui do nosso lado, né? E o que a gente pensou? Óbvio que o mercado ficou muito interessado em consultas de dados, consultas massivas de dados, tá? Uma coisa importante, Christian, que eu sempre falo,
tudo que a gente está fazendo aqui é muito novo, tá? E o desafio que eu pessoalmente tenho aqui, que é inventar produto para o protesto, ele é super tranquilo, assim, né? Basicamente, assim, eu tenho que só inovar o protesto todos os dias nos últimos anos, assim, com muita tranquilidade, né? E não poder ter muita margem de erro. E errar a gente vai sempre, tá? Porque a gente está fazendo coisa nova que nunca aconteceu e que ninguém nunca fez. E o que a gente fez? A gente criou um produto de consumo de dados e nós oferecemos para o mercado, tá? Nós passamos de 30 clientes agora consumindo produtos de dados e eu diria que fechamos talvez o contrato mais importante da história do protesto. Você esteve lá comigo, inclusive, né? Nós participamos junto desse evento. Sim. Nós fechamos um contrato histórico, diga-se de passagem, com a FACESP. A FACESP ela é a instituição que cuida de todas as associações comerciais do estado de São Paulo, mas ela também representa as associações comerciais do Brasil inteiro. Então, nós fechamos um acordo com todas as associações comerciais do Brasil para consumirem dado de protesto, encaminhar título a protesto. É um convênio histórico. A FACESP, ela era dona, só para vocês terem uma ideia, do Boa Vista, tá? Então, eles vão passar a consumir dados da gente a partir de amanhã, no dia 29 de abril, a gente começa esse processo com eles, tá? Que Então, a partir de maravilha. amanhã, exato, tá? As volumetrias são muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, as entidades comerciais no Brasil, elas são responsáveis por 40% do consumo de dados dos birôs no Brasil. Esses caras consomem 40% de tudo que os birôs vendem no Brasil. E esses caras fecharam um contrato conosco para consumir nossas informações, encaminhar títulos a protesto. Amanhã nós temos 1.800 entidades que vão começar a usar na primeira leva, tá? 1.800 entidades no Brasil inteiro, não é só São Paulo. Então, é histórico Fantástico. essa parceria, ela é maravilhosa e, de novo, cada vez mais mostrando o seguinte, o domínio dos nossos dados, a relevância dos nossos dados e, mais importante, o respeito que o mercado tem pelo protesto, tá? É a nossa Renato, reinserção no mercado financeiro. Diga. uma coisa que eu percebi, sempre gosto de conversar, ouvir a opinião, principalmente dos clientes, e uma coisa que me causou mais espanto é que a Associação Comercial do Brasil, eles não tinham ideia que o protesto não fazia mais parte da base de consulta do Serasa e do Boa Vista. Então, aquilo ali foi uma coisa que causou espanto. Ele disse, olha, quer dizer que eu estou cedendo crédito sem a informação do protesto na minha equação? É exatamente isso. Foi exatamente isso. E é importante, eu queria fazer aqui um complemento da tua fala, principalmente na visão de quem trabalha cartório, é o medo do efeito cascata da falta da publicidade que o Serasa nos tem. Então, quando a gente pensa assim, olha, eu vou deixar o Serasa. A primeira coisa que vem é o seguinte, olha, vai acontecer o efeito cascata, porque quando o Bureau reduz a compra de dados no protesto, três coisas principais já acontecem. A primeira, a publicidade do protesto, que historicamente era feita através do Bureau, através da sua intercâmbio entre as instituições financeiras, ela deixa de existir. Primeira coisa que acontece é isso. A segunda coisa é o credor perde uma ferramenta importante de pressão direta para a recuperação de crédito. Então, se a informação não está lá no banco, significa dizer que existe uma probabilidade menor dele vir afetar o seu crédito e também fazer a recuperação deste. E a terceira é os cartórios de protesto, que recebiam os emolumentos, que aí você falou bem, faz uma diferença danada no nosso fluxo de caixa. Esses emolumentos que nós recebíamos pela emissão das certidões, que deixa de existir. Perfeito. E quando você diz desse jeito, não, mas o fator protesto, ele não compete com a certidão. Agora vamos fazer uma lógica. Se não compete com a certidão e eu estou comercializando exatamente o que a lei diz que é gratuito a consulta, mas eu não estou comercializando a consulta gratuita, e sim a tecnologia para a integração e consulta em massa dessa informação que naturalmente já é gratuita, o que eu vou conseguir, por consequência, é fomentar a emissão de certidões tradicionais. Porque dentro da estrutura do fator protesto, eu penso, ele vai saber que está protestado, ele vai saber onde está protestado, ele vai saber quantos títulos tem protestado. Mas se ele quiser saber quem foi que protestou, ele vai ter que entrar na CEPROT e solicitar a certidão.
Me corrija se eu estiver errado, meu irmão. Não, você está 100% correto. E aí, só para você ter uma ideia também, que eu acho que é importante, assim, como eu falei, todo produto, né, às vezes eu acho que o protesto ele está criando novos produtos nos últimos anos, e produto é um negócio que tem maturação, né? Então, vou dar o exemplo do Recupera Fácil. Hoje é fácil eu chegar aqui para vocês e falar números bonitos, enormes de recuperação crescendo. Se vocês perguntassem esse negócio há um ano atrás, eles não eram enormes, eles eram pequenos e faz parte do jogo, né? É assim mesmo que o negócio funciona. O fator protesto ele tem crescido mês a mês continuamente, tá? Então, a gente tem batido volume de consultas cada vez maiores. É, mês a mês e mais clientes entrando, né? E uma coisa que é muito importante dentro desse contexto é o que você falou. As pessoas nos perguntam, né? Mas o que vocês estão vendendo, né? Vocês estão vendendo dado? Não, a gente não vende dado, a gente vende a tecnologia. O dado é gratuito, a consulta é gratuita. Inclusive, você pode ir lá e fazer essa consulta na Semprot, né? Você vai conseguir acessar a mesma informação. Agora, a consulta massiva, ela é um processo tecnológico que precisa garantir algumas premissas importantes para o mercado, tá? E eu, que sou um cara que vende mercado, sei dessas premissas com muita clareza. Você vai vender para um grande banco, ele vai te pedir um negócio chamado SLA. O que é o SLA? Deu um problema? Quanto tempo você vai demorar para responder, para me devolver esse problema? Eu tenho que atender um monte de cliente aqui dentro. Então, de alguma forma, eu preciso que você tenha um suporte para mim, eu preciso que você atualize segurança, eu preciso que você passe nos meus testes. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou 10 meses homologando a solução dentro do Itaú. Por quê? Porque você não entra, você não se conecta com o Itaú assim, né? Você precisa estar de ponta na tecnologia. A gente teve que fazer as APIs mais sofisticadas que o Itaú, obviamente, teria que passar em todos os testes, tá? Então, assim, tudo isso, pessoal, demanda para o lado do cliente um nível de atendimento e operação que ele topa pagar. Ele não tem problema nenhum com isso, tá? Inclusive, se você resolver esse negócio com consultas massivas e APIs, eles preferem. Tem cliente que fala para nós assim, ótimo, eu prefiro fazer com vocês exatamente por isso que é mais fácil, mais prático, mais objetivo. Agora, do outro lado, o que a gente tem notado? O Recupera Fácil tem servido como um sistema de avisar clientes para o cancelamento muito eficiente, tá? É óbvio que ele não faz o papel do Serasa, porque a volumetria ainda não é a mesma. A base do protesto não é a mesma base do Serasa. O Serasa fala com 100 milhões de consumidores por ano. 100 milhões de consumidores. O protesto não tem 100 milhões de clientes. Então, não dá nem para a gente considerar a mesma base. Só que o protesto pode sim falar com seus devedores, que é o que nós fazemos, tá? E aí, Christian, eu vou te trazer uma informação super importante. O Serasa começou, né? Eu falo Serasa porque eu acho que é o mais relevante e o principal deles. Começou processos de diminuir a compra nos estados em 2024 com mais ênfase, em 2025 continuou esse processo, em 2026 também cortou compra em alguns estados, né? O que a gente percebe? E aí eu vou te trazer um movimento que eu levo muito para nacional e eu acho que é muito interessante de falar para vocês, que é o protesto ele teve queda de faturamento 2024 contra 2025, tá? 2026 ele terminou 22% acima. Esse ano a nossa expectativa é terminar 35%. E aí qual que é o ponto? Aonde a gente vê que é o fator de inflexão? O fator de inflexão é quando a gente começou a falar com o devedor. Ou seja, não estou dizendo que é uma substituição, mas é um complemento muito importante para o protesto falar de forma massiva com seus consumidores. E aonde o fator protesto está se posicionando? Ele está se posicionando para isso, tá? Ah, mas eu, tabelião, terei uma receita relevante com o fator protesto? Olha, você pode ter uma receita relevante com o fator protesto daqui a alguns anos, porque todo produto no nível de complexidade como esse, ele demora para escalar. Todo mês a gente vê crescimento, tá? Ele tem crescido o volume de consultas todos os meses. Agora, onde está a vantagem desse produto? Ele não está aí. Ele está em fomentar o ecossistema para garantir que teus pagamentos caiam, que os teus cancelamentos caiam, que a atividade do protesto, que é o core do negócio, seja mantido. O fator protesto ele não foi pensado para transformar o cartório num espaço onde a gente vai rentabilizar dados e a tua vida vai ser rentabilizar dados. Você vai continuar vivendo de protesto. Por quê? Por um ponto muito importante. Nós temos que lembrar que no final do dia você só tem dado de protesto se tem protesto. Se a atividade do protesto estiver forte. E é nela que a gente precisa fomentar o resultado. Eu não estou aqui para fazer um negócio de dados, eu estou aqui para fazer o protesto ser cada vez mais importante, cada vez mais relevante. E quando eu falo que eu estou aqui com o Itaú, quando eu falo que eu estou com o Facesp, quando eu falo que eu estou com a Núclea,
que os 48 maiores bancos do Brasil são sócios, quando eu falo que eu estou com a B3 discutindo o fator protesto, eu estou falando uma coisa muito importante, que para mim já é o maior motivo de orgulho de fazer esse trabalho, é nos recolocar no sistema financeiro. Nós saímos do sistema financeiro. A gente perdeu espaço no sistema financeiro por tecnologia. E agora nós estamos voltando pela porta da frente, fazendo rebuliço, sabendo que o mercado está provocando, que a gente escuta isso em todo lugar. Eu recebo mensagem de tudo que é presidente de birô, que vocês podem imaginar, querendo conversar comigo, querendo sentar para pensar novos formatos. Então, assim, o mercado ele está olhando para nós, ele está querendo sentar para conversar com a gente. A gente não afastou o birô, não, tá? O Serasa não olhou para nossa cara e falou: vocês estão fazendo fator protesto, então agora eu não converso com vocês. Ao contrário, nos chamaram para uma negociação nacional mais uma vez. Então, isso provoca elementos positivos, tá? Não é para ter medo de fator protesto, ao contrário, ele fomenta cada vez mais o uso do protesto. Perfeitamente. Renata, é impressionante como esses produtos, eles vêm, na minha visão, para compor o ecossistema financeiro, como ponto estratégico de recuperação de crédito. Mas você falou que o grande destaque é a intimação digital. Vamos começar a falar dela. Só para fazer um contexto, a estimação digital ela já saiu desde o provimento 87 do CNJ, mas naquele tempo ela era condicional você ter a autorização do devedor para que eu pudesse fazer a intimação. O tempo foi passando, o CNJ viu que precisava de uma evolução nesse procedimento e publicou o provimento 186. Quando ele publicou esse provimento, ele diz: opa, aqui você vai conseguir fazer a intimação sem a necessidade de fazer essa autorização, sem a necessidade dessa autorização prévia do devedor. E isso corroborado pela Lei 9492, que foi alterada pelo Marco das Garantias. Então, isso foi o grande ponto de inflexão, porque a partir de então, você tornou possível que a comprovação eletrônica do recebimento, seja por e-mail, por SMS ou por WhatsApp, pudesse ter o mesmo valor jurídico do aviso de recebimento postal. Mas com uma vantagem muito grande, é quase instantânea, com um custo muito reduzido, onde, para você ter uma ideia, você pode ter uma confirmação confirmada em pouquíssimos minutos. Não é isso? Perfeito. Vou falar de intimação digital porque, na minha opinião, assim, vou falar olhando dados, tá? Aonde está, na minha opinião, a maior preocupação estratégica dos cartórios de protesto em 2026? Fazer intimação digital, tá? Não Fazer estou falando que é para intimação. fazer com a gente, tá, gente? Vocês podem fazer com a gente porque, de novo, a gente é uma solução mais fácil. Mas, assim, vocês precisam fazer intimação digital. E por que precisa fazer intimação digital? A volumetria de apontamento só cresce no Brasil, tá? Ela só cresce. E aí eu posso dizer para vocês, porque, óbvio, eu faço muitas reuniões em lugares diferentes, elas também vão crescer mais. As procuradorias bateram recorde de arrecadação ano passado por conta de recuperação de crédito de protesto e estão felizes, sorrindo de orelha a orelha, falando: vou mandar mais título, tá? Então, assim, esse é um movimento que tem se consolidado. Segundo ponto, esse ano já saiu um Desenrola 2.0 hoje, isso é importante de vocês terem na cabeça, tá? Hoje eu estava discutindo fazer campanha de desenrola para protesto. Por quê? Porque se o cara vai pagar dívida, opa, o que acontece? Vai pagar a dívida e não vai pagar o cancelamento? Não adianta nada, não vai ter nome limpo. Então a gente vai fazer uma campanha nossa aqui, tá? Então hoje à tarde eu estava fechando aqui para montar o modelo para a gente surfar nesses movimentos que são super importantes de mercado. Agora, qual que é o ponto? O volume de apontamentos vai crescer. Ele vai crescer. Hoje a gente fala em 3 milhões de apontamentos por mês no Brasil. A nossa expectativa é que a gente pode chegar no final do ano, Christian, a 6. Pode dobrar. Tá? E nós já dobramos nos últimos Maravilha. 2 anos. Então, ó, vai ter apontamento, vai ter muito, muito, muito título para vocês protestarem. Agora, a margem vai embora se você fizer intimação física, tá? Ah, mas eu tenho um modelo aqui que faz um sucesso. Legal, não vai fechar a conta, tá? Não vai fechar. Eu falo para vocês porque isso a gente olha muito de perto aqui. E o que acontece? De novo, taxa de recuperação de CDA a nível Brasil, como eu falei, ela é mais baixa, tá? Ou seja, você vai ganhar no volume esse negócio. Para ganhar no volume, e o cartório ele tem fluxo de caixa, ele antecipa fluxo de caixa para pagar a intimação.
Ah, mas eu pago só no sucesso, etc, etc. Tudo bem, não tem problema, mas ainda assim, nesse giro, nessa pedalada, você vai ter o que a gente chama de desencaixe. Você vai ter desencaixe de caixa, tá? O que acontece? A solução da intimação, ela é a solução mais complexa que a gente teve que desenvolver. Esse negócio de intimação é muito louco, tá? Assim, eu já desenvolvi muito produto digital na vida. Eu nunca desenvolvi um produto tão difícil quanto a intimação digital. Ela é muito complexa, cada estado tem uma lógica, cada cartório tem uma regra, e cada cartório acha que intimado é uma coisa diferente. Tanto que nós lançamos a primeira versão da intimação. A primeira versão era cheia de coisas para garantir que o usuário falasse por A mais B que ele foi intimado. Eu, pessoalmente, inclusive, entrei aqui numa briga enorme para falar, gente, para com isso. Isso é cabeça de tabelionato 1.0, não funciona, não vai dar certo, essa não é a dinâmica do digital. E aí a gente acabou encontrando um meio do caminho que eu gosto muito. Como é que funciona a intimação digital hoje? Quem delimita se o cliente é intimado ou não é intimado? Você, o cartório, não sou eu. Eu não falo regra nenhuma, porque tem cara que olha para minha cara e fala que intimado é o cara que leu, o cara que abriu a conversa, o cara que efetivamente entrou na plataforma, o cara que entrou na plataforma e botou a cara dele e disse que ele viu aquele negócio. Cada cartório no país acha que intimado é a regra. Então o que eu fiz? Eu fiz o negócio mais modular do mundo. Você decide. Você fala. Exato. Você diz qual é o parâmetro. Não sou eu que tenho que dizer o que é intimado. Por quê? Porque não sou eu que respondo. Inclusive, caso venha a ter um problema, quem responde é o tabelião. Então, o que a gente fez? Ótimo. Você escolhe o seu critério, você parametriza a sua regra. O nosso papel aqui não é dizer se ele está intimado ou intimado. Nosso papel é facilitar esta capacidade de mandar uma mensagem eletrônica dizendo para ele que ele foi intimado. Tá? Então, o que acontece? Vou trazer números de intimação aqui para vocês. Nível Brasil. Tá? Hoje nós recebemos volumetria de título, 93% dos títulos são enriquecidos, tá? O que eu quero dizer com enriquecidos? Vou quebrar isso aqui em duas verticais. Eu posso Perfeito. enriquecer com empresas enriquecedoras de dados, homologadas, passaram por critério de LGPD, tem várias coisas aqui no meio do caminho, tá? O Instituto valida, inclusive, esse ponto com seus advogados que olham critério de LGPD, formatação, origem dos dados, etc. Dois, nós temos um convênio com o PGFN que nos manda a informação dos devedores, tá? Então nós recebemos hoje algo em torno de 70% dos títulos encaminhados a protesto pelas procuradorias, eles nos mandam os contatos que estão registrados por lá, tá? Então você pode escolher uma modalidade na intimação que você fala, eu não quero correr o risco de enriquecimento, porque o risco de enriquecimento pode acontecer, como eu falei, 93% das vezes você vai conseguir acertar, tem 7% das vezes que você vai eventualmente falar com um cara que não era o devedor. Isso pode acontecer, então você escolhe. Bom, você quer, você não quer, você toma mais risco, você toma menos risco, como a gente fala no mercado financeiro, tomar risco. Então, se você quiser tomar mais risco, beleza. E quando eu falo tomar mais risco é minúsculo, tá? Nós tivemos um caso de reclamação em 400 mil títulos enviados, então é muito pequena essa volumetria. Só para vocês terem uma ideia, no Recupera Fácil esse ano nós mandamos 86 milhões de mensagens e 2 reclamações, tá? Então eu falo, se tiver uma reclamação a cada 43 milhões, tá valendo, tá fechado, tá ótimo, né? A métrica é linda. Mas o que acontece? Hoje 93% desses títulos são enriquecidos, 86% deles são enviados e chegam na caixa do devedor. 86%, tá? Desses 86%, entre e-mail e WhatsApp, 41 deles a gente consegue a comprovação de que abriu a mensagem. Ou seja, nós chamamos isso de leitura. 41% deles leem, tá? Desses que leem a mensagem e que hoje o cartório fala que está intimado, lembra, não sou eu que delimito a regra de intimação. O dado que eu vou falar para vocês é a soma de todo mundo pensando na sua própria forma de intimar. Hoje nós temos 31% de intimados, tá? Então, 93, 86, 41, 31, tá? E por que isso é importante? Esse número cresce a todo mês. Se vocês me perguntassem ele em janeiro, eu ia falar que ele era 18, ele já virou 31, e ele está crescendo. Por que ele está crescendo? Porque os cartórios estão percebendo que não precisam ter critérios tão fixos e tão fechados para considerar que o intimado é intimado. Se a gente seguir o critério da lei, a lei é mais genérica ainda, né? A lei está falando em entrega. E aí tem. Perfeitamente. Então, esse é um ponto importante. Só que assim, eu posso achar que é a lei. Você, Christian, pode falar para mim, não.
para mim, intimado é o cara que leu, que eu entendi que leu, que entrou na plataforma, beleza, tá? Então, se eu colocar a soma de tudo, pessoal, eu teria mais ou menos esses 31% de intimados. Se nós seguíssemos a lei à risca, Christian, nós teríamos 86% dos títulos intimados no Brasil, tá? Você vai perguntar para mim, você quer seguir a lei na risca? Eu não sou a pessoa capacitada para isso, porque eu não sou do mundo do direito. Mas o que eu diria para vocês que é muito importante, os apontamentos irão subir. Os cartórios estão sentindo aperto de fluxo de caixa por conta desse volume de intimação que ele precisa fazer previamente. Se vocês não forem por um caminho de intimação digital, vai ser muito, muito difícil você conseguir surfar o que a gente comentou na primeira parte da nossa conversa. Não adianta nada você ter volume de cancelamento subindo, você está gastando mais dinheiro com intimação. Tá? Essa é a conversa que eu tenho com quase todos os cartórios do Brasil, aliás. Tá? Todos falam isso para mim. Não, tô vendo que o cancelamento subiu, mas tô gastando mais. E, Renato, e essa sua saída foi uma saída muito inteligente de parametrizar e deixar na mão de cada tabelião para que ele possa configurar a sua forma de intimação. Mas mais importante do que isso é você ter destacado. Mas o que diz a lei? Vamos verificar aqui o artigo 14, parágrafo 3º, que diz o seguinte, da 9492, que foi alterada pelo Marco Legal das Garantias a 14.711, onde diz que o tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamada de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação da plataforma eletrônica ou outro meio equivalente. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que a intimação é considerada cumprida quando tiver a comprovação de entrega pela plataforma eletrônica adotada. É isso. Aí você me pergunta, você usa exatamente isso aí no cartório? Eu disse, não. Por que é que eu estou falando isso? Porque o Renato nos escalou para ser um dos pilotos da intimação digital aqui no Brasil. Então, boa parte dessa dor de cabeça que ele teve de tentar reformular, e a gente teve uma parcela de contribuição dizendo, olha, a regra funciona desse jeito, no Estado funciona do outro, a contagem de prazo é assim, o cidadão conta 3 dias a partir da efetiva entrega da intimação, o outro Estado segue o que diz o fluxo da 9492, então foi uma sopa de letrinhas, de regras, para que a gente pudesse chegar nesse entendimento que hoje se tem. E hoje, como é que nós fazemos? A gente faz a separação do que é o perfil do título apresentado, se é fazenda pública credora, se ele é banco, se ele é apresentante particular, se é apresentado no balcão, e a partir dali prefere ou iniciar ele pela intimação digital ou iniciar ele pela intimação pessoal. Porque essa mudança da intimação foi uma coisa tão importante que ela alterou de forma substancial a contagem de prazo da 9492. Porque antes existiam 2 intimações, agora existem 3, com começo, meio e fim. O fluxo, como está ordenado na lei, é o seguinte: chegou o título, intimação digital, exclui a data do apontamento 3 dias, se intimou, intimou, não intimou, intimação pessoal. Inicia a intimação pessoal, 3 dias, intimou, intimou, não intimou, edital. E segue o ciclo de vida do edital. Para só então você concluir que o cidadão pagou ou, na ausência de pagamento, protesto. Então, a intimação que trazida pela inovação da 14.711, ela trouxe uma verdadeira revolução dentro do cartório de protesto que permitiu a gente contratar o serviço e observem, o serviço que está sendo oferecido pela INEL, pela SEMPROT, é um serviço oficial, é um serviço amparado pela Lei 9492 do seu artigo 41A, que fala da central dos cartórios de protesto do Brasil, ok? Mas como o Renato falou, é um serviço exclusivo? Não. Os cartórios podem, eventualmente, contratar um outro player para poder fazer a intimação? Podem. Mas a nossa recomendação é sempre fazer uso da plataforma oficial, porque lá a gente tem as informações das procuradorias, das fazendas públicas credoras, a gente tem a possibilidade, através da SEMPROT, trazida pelo próprio
Código Nacional de Normas de compartilhar as informações dos endereços, tanto físicos quanto eletrônicos, entre os tabeliães de protesto. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que adotando a ferramenta oficial dos cartórios de protesto, que é a intimação digital, você vai ter uma possibilidade maior de sucesso. Sem falar dessa quantidade de tecnologias envolvida que está por trás dessa ação. Eu acho, Christian, que você tocou num ponto muito importante, e eu vejo com clareza esse movimento, e de novo, o movimento da intimação, pessoal, ele não será um movimento de adoção tecnológica, ele é um movimento de caixa do cartório, ele é um movimento financeiro, ele está acima desse debate, porque, de novo, a conta vai ficar cara, e o problema que eu tenho visto cada vez mais nos cartórios, e você sabe, né, a gente conversa muito, eu falo para o Christian há mais de ano, eu falo assim, Christian, o que vai acontecer? Essa onda de cancelamentos positiva que a gente está conseguindo surfar, ela vai ser engolida do ponto de vista de lucratividade. Você está gastando dinheiro com intimação, não tem jeito, a gente vai ter que resolver esse problema, né? Tanto que, assim, na minha opinião, há muitas soluções muito legais que a gente não vai nem ter tempo de falar aqui, por recuperação pós-protesto, solução negocial prévia. A solução negocial prévia já está com 4 clientes, inclusive, então já está começando a curva de adoção no Brasil, né? Que é um sonho aí dos tabeliães. Eu falo, nada disso vai dar certo sem o core do cartório estar muito preservado. E o que é o core do cartório, gente? O core do cartório é intimar, é você falar para o devedor que ele deve, não tem jeito. Então, assim, esse movimento ele vai acontecer, né? E para mim, talvez ele seja inexorável. Eu acho que é a melhor palavra que eu posso definir. O cartório ele vai ser empurrado a fazer intimação digital. E aí, todas as outras inovações e questões que vão precisar ser ajustadas. A Brenda trouxe uma aqui, inclusive, no chat, que é importante, que é essa questão da cobrança de emolumentos, né, da intimação digital. Tem estados que tem estados que não tem. Todas essas adaptações elas vão ter que ser realizadas, as conversas vão ter que ser feitas nos estados. O protesto ele é muito estadualizado ainda, né? A gente tem normativas cada vez mais nacionais e é importante essa unidade nacional, exatamente porque isso dá mais força para o protesto, dá mais força para a atividade. Agora, gente, é um caminho sem volta, tá? Assim, é a mesma coisa que eu falar, não, agora você vai parar de fazer CDA. Não, protesto CDA, gente, é vida, vai acontecer. Utilities, eu tenho gastado tanto tempo estudando utilities, porque assim, tem estado que tem bomba de recuperação de utility, tem estado que a recuperação de utility é horrorosa. E assim, de novo, se é ruim, a gente precisa repensar caminhos, repensar métodos, repensar processos, repensar dados. A única coisa que eu posso garantir para vocês, que eu tenho certeza absoluta, a intimação digital não tem esse debate. Todo mundo vai ter que aderir a esse negócio, tá? Não Todo tem mundo, jeito. pelo um lado ou pelo outro, vai ter que aderir. Exato. E essa discussão que você levantou de utility é muito importante, porque eles têm volume, eles têm tecnologia e eles têm uma Exato. qualidade que outros apresentantes não têm. Você já parou para pensar que, por exemplo, o valor apresentado a protesto ele não sofre alteração no momento do cancelamento? A utility, ele cancela pelo valor do saldo. Por quê? Perfeito. Porque eles repassam a correção, o eventual juro para a próxima fatura. Então, Perfeito. imagine só, nós temos uma ferramenta solução pós-protesto. Para que eu possa fechar um negócio com uma utility, uma concessionária de água, uma concessionária de energia, uma telefônica da vida, o que é que eu preciso? Aceito receber pelo valor do saldo. Acabou. O título está lá, o banco de emolumentos está lá, o cidadão fez a consulta gratuita ou fez a consulta através do fator protesto e vai aparecer o botão, clique aqui para cancelar. Olha o potencial que isso tem. É uma Perfeito. coisa fantástica, é uma coisa fantástica. E se bem trabalhada, vai ser uma via de mão dupla, porque a utility ela vai ter um volume de recuperação maior, não vai haver necessidade de integração tecnológica, porque nós já temos tudo que precisamos dentro da base da Semprot e a gente só vai entregar resultado. Perfeito. Perfeito, Cristian. Você sabe o quanto eu sou fã desse produto. Eu acho que a recuperação pós-protesto é o produto mais legal que a gente vai conseguir fazer, porque eu acho que a gente atua nos pontos necessários. Acho que a gente já tem uma solução de cancelamento legal que já está dando resultado e está funcionando. Eu acho que nós estamos desenvolvendo uma solução para esses títulos que ainda não foram pagos, que é a recuperação pós-protesto, que para mim é muito importante, porque é o que eu comentei com você agora. O volume de pagamentos também é um desafio que eu venho notando cada vez mais aqui no nosso dia a dia. E assim,
essa capacidade, se você conectar com grandes empresas, se a gente olhar a base, pessoal, vou trazer o dado para vocês, tá? 78% dos títulos de vocês estão na mão de 60 companhias. 60 empresas têm 78% da base do protesto inteira no Brasil, tá? Tô falando em título em aberto, tá, pessoal? Então, assim, é esse ponto, Christian, que é importante. Esses caras são gigantes, eles são tecnológicos, é fácil se conectar com eles por APIs, tá? A gente não tem o trabalho de falar com 8 mil, 9 mil conveniadas, são 60. Tá? São 60 Perfeito. empresas no Brasil inteiro. São esses caras que a gente tem que ir atrás, tá? E se a gente consegue resolver problema de pagamento, automaticamente a nossa vida começa a ficar muito mais fácil, tá? Então, assim, esse produto é muito legal. E, Renato, na prática, quando a gente faz a integração com a utility dessa, e eu estou falando utility, mas pode ser, por exemplo, com um grande apresentante, um grande varejista, um grande distribuidor, que nós temos vários no Brasil. Você, na prática, você está estendendo o balcão de negociação para a plataforma da Semprot, e com uma vantagem. Você tem a possibilidade de oferecer a recuperação de crédito, parcelar em até 21 vezes e antecipar o valor integral negociado a partir do segundo, terceiro dia após a concretização da negociação. Coisa que, se ele fosse negociar lá no balcão da empresa, iria demorar 3, 4, 5, 8 meses, dependendo da quantidade de parcelas que isso se daria. Mas, voltando a falar de intimação digital, eu queria dar um testemunho. Para você ter uma ideia, como eu lhe falei, nós somos clientes da intimação digital. E eu procurei aqui rapidamente fazer um apanhado dos 3 últimos meses, últimos 90 dias aqui do cartório. E você já sabe como é que eu opero. Eu dou muita preferência à intimação pessoal, muito por conta da credibilidade que o intimador do cartório porta no momento de fazer a entrega física. Mas eu estou selecionando o que é fazenda pública, o que é que encaixa mais, e com o tempo a gente vai cada vez mais adotando. Para tu teres uma ideia, desses títulos dos últimos 90 dias, nós já entregamos quase 15 mil títulos. Perfeito. E eu, aqui no cartório, nós adotamos o seguinte: nós adotamos que o que é intimado é aquilo que é lido, o que já reduz muito o fluxo da potencialidade da intimação digital. Mas Perfeito. mesmo assim, selecionando só o que é lido, eu estou entregando 18%. Perfeito. 18%. Títulos que eu vou confessar para você, que muito provavelmente, na sua quase totalidade, eles iriam para edital. E você Exato. sabe que título de edital é título que o cara é protestado e ninguém sabe. Ninguém sabe. É os 86% que a gente estava discutindo. Perfeitamente, os 86% É. que se estava discutindo. Então, a ferramenta da intimação digital, mais do que nunca, ela vem para que a gente combata a publicação de edital, que para o cartório de protesto é o pior negócio que existe. Porque, na verdade, você está cumprindo o rito legal. E no final do dia, a grande sacada aqui não é essa. A sacada é você ganhar dinheiro, você tem que botar dinheiro no bolso. Então você tem que falar para o teu Perfeitamente. devedor, sabe? E acho que aí, Christian, tem um ponto muito importante, que assim, eu tenho ouvido muito isso, sabe? Assim, muitos cartórios foram resistentes com a questão do enriquecimento, por exemplo, com títulos de procuradoria, porque a PGFN manda as informações. Mas o que Uhum. acontece? A PGFN, ela manda a informação cadastral, e a informação cadastral tá lá, contabilidade, arroba não sei o quê, tá? Então, vou te dar um exemplo super legal aqui nesse sentido. Muitos tabeliães que vieram para nós no começo falaram, eu não quero enriquecimento, enriquecimento é perigoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, agora estão preferindo usar o enriquecimento nos títulos de PGFN do que necessariamente usar as informações que vêm da própria PGFN, porque, de novo, você tem duas coisas que você pode escolher. Você pode cumprir o rito legal, né? Eu vou dizer aqui a Constituição da Mora, mas você também tem que focar em receber, porque não tem jeito, né? Teu cartório não, você não recebe por Constituição da Mora, você recebe por cara que paga. Então, assim, é muito Perfeitamente. importante essa finalidade, né? E aí, um ponto legal de trazer também, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: você tem redução de custo porque esse negócio é no sucesso, isso é legal para você conseguir trabalhar. Um segundo ponto muito importante da intimação digital você fala assim, mas por exemplo, putz, intimou 18%. É 18% a menos de custo de intimação física que você teria. Então, assim, você salvou 18% já na saída, tá? E aí, um ponto importante, vou responder a pergunta da Brenda aqui também, que é muito legal.
sobre a integração com a SNP, tá? Majoritariamente os cartórios já estão integrados, porque a integração foi feita nos estados, tá, Brenda? Então, assim, se você tem um cliente interessado na SNP, pode falar com a Isabela que está mandando mensagem aqui, que a gente faz a ponte para verificar se está tudo certinho no seu cartório para o cliente usar a solução negocial prévia, tá? Ela já está liberada há 2 meses no Brasil, só que o que acontece? Alguns estados não conseguiram finalizar os processos de integração, então a gente não fez aquele boom para falar para todo mundo que saiu, mas nós temos 24 dos 27 estados que já estão integrados, então assim, pode ficar tranquila que com certeza a gente consegue avançar bem aqui para te ajudar nessa solução, tá? E por fim, meu amigo Christian, eu queria dizer também uma coisa que eu acho que é super importante em relação a todas essas tecnologias, que assim, elas são dos tabeliães, elas são de vocês, né? Nós estamos aqui, e esse mês comemorando uma alegria muito importante também, porque só o que já foi pago na Resolve, tá? Nem estou considerando o que é pago fora das plataformas, tá, pessoal? Só o que foi pago na Resolve nesses últimos 2 anos já pagou 100% de todos os investimentos que foram feitos na Inio, tá? Então a Que Inio só com a maravilha. plataforma Resolve já se pagou. A partir de agora é só resultado positivo para Estamos, frente. estamos caminhando para a sustentabilidade e o próximo passo era para se tornar superavitário, com a graça de Deus. Exato, exatamente. Então assim, a gente já tá ali muito equilibrado, tá? E assim, começando aquela coisa de ter mês superavitário, mês que fica pau a pau. Então é muito bom ver isso, porque de alguma forma o retorno do investimento aconteceu no intervalo de menos de 2 anos. E aí, assim, falando como alguém de mercado, o que a gente considera o retorno de investimento médio de mercado é de 5 a 7, tá? Em 2 anos já se pagou. Então, assim, isso mostra que a força desse tipo de solução funciona muito bem, tá? E do outro lado, eu acho que a coisa mais importante, de novo, essa tecnologia é de vocês. Ela não é minha, eu não sou o dono desse negócio, eu sou um executivo aqui, eu falo, eu tenho chefe, eu tenho 3.800 chefes. E não é muito fácil ter 3.800 chefes, Não tá? é. Nem um pouco. Mas assim, a Aqui a tecnologia é gente de administra um vocês. pouco mais de 200 Olha, a minha vida eu e acho, já eu não é acho que fácil. tá complexa, viu, meu amigo? Mas assim, é muito importante vocês saberem que assim, se eu não estiver aqui amanhã, esse negócio é de vocês, esse negócio tá para vocês, a tecnologia foi criada para vocês, ela vai parar. Então assim, é muito importante bater nessa tecla de que assim, toda vez que vocês contratam a solução nossa, basicamente esse dinheiro retroalimenta o ecossistema do protesto, tá? Então, o investimento é refeito para o protesto, as tecnologias são refeitas para o protesto. E em 2026 a gente tem dois pontos muito importantes também, que eu acho que são muito legais aqui de trazer para vocês. É, é a possibilidade que a gente está desenvolvendo agora, em que a gente vai fazer um novo site integrado dos cartórios de protesto no Brasil, uma provocação sua, inclusive, de muito tempo, né? Da gente ter uma solução nacional com usabilidade show. A gente Perfeitamente. está fazendo um portal do protesto, e vou contar em primeira mão também uma coisa muito legal. A gente está fazendo uma coisa que eu descobri que não existe. Não existe a história do protesto em lugar nenhum na internet. Você não encontra. Eu, por exemplo, tentei descobrir quando que o protesto foi criado, não achei. Você acredita? Na internet você não acha essas Meu informações. amigo, eu sofri isso na pele aqui no Convergência. A gente tentou fazer uma linha do tempo para contar a história de todos os convergências e tivemos dificuldade para recolher esse material. Eu E nós lembro, estamos você falando de colocou na 25 anos, entrada. Isso, exato, 25 anos de história. Já tinha exato, máquina digital, já foto celular, já exato. tirava foto, e a gente teve essa dificuldade de recuperar. Imagine você recuperar a linha do tempo do protesto. Você sabe o que a gente está fazendo, né? Inclusive, já aviso aqui que seu glorioso pai será um dos nossos entrevistados. A gente está colhendo depoimento, porque a gente precisa reconstruir essa história no depoimento, porque a gente Maravilha. não conta a nossa história. Olha que loucura, Christian. Então, assim, esse novo portal do protesto, ele vai ficar lindo, ele está maravilhoso porque a gente já fez, inclusive, tal, ele já está todo preparado, a gente está codando ele agora. Olha só, a gente vai ter depoimento dos nossos medalhões, das pessoas que são importantes, a gente vai contar a nossa história, como é que a gente quer ter orgulho de uma coisa que a gente não conhece a nossa história, a gente tem que contar a nossa história. Eu refiz marca por isso, porque a gente tem que mostrar quem a gente é, da onde a gente veio, quanto tempo a gente existe, sabe? As coisas relevantes que nós já construímos. Então, a gente vai contar a nossa história, e o mais importante para mim, que para mim vai ser revolucionário, teremos um app do protesto, que já está pronto, bonito, está sendo codado também.
e que aí eu garanto para vocês, pessoal, ele não é um app do protesto, ele é um app da sua vida extrajudicial. Lá você vai conseguir resolver multas, você vai conseguir olhar IBAMA, você vai conseguir ver sua certidão eleitoral, você vai conseguir saber se você está num processo, se você está sendo citado em alguma outra coisa, você vai ter o score do protesto que você vai poder consultar individualmente. Então ele está muito legal, ele está show, está muito bem desenhado, está lindo, né? E, de E novo, além do é um mais, caminho sem volta. e além do mais, Renato, a gente vai conseguir a tão sonhada credibilidade que a gente precisa das nossas comunicações. Exato. Coisa que a gente conversa sempre. Todos que recebem qualquer mensagem que parece com a cobrança, ele já fica desconfiado, ele já descarta. Então, eu acredito que nós estamos avançando com a intimação digital, com as comunicações eletrônicas, mas ainda existe uma desconfiança muito grande por Com parte do certeza. usuário de ser o seguinte: é uma informação legítima? É um canal Perfeito. seguro? Será que eu consigo clicar aqui? E se eu digitar essa URL, eu clicar nesse botão, será que eu vou ser direcionado por uma página íntegra? Isso tudo vai com o próprio aplicativo, assim como já acontece com o próprio Serasa Consumidor, a gente vai conseguir comunicar de forma Exato. direta com o nosso Exato. cliente. E E intimar, claro, dentro Christian. dessa Intimar. isso, intimar, oferecer negociação prévia, oferecer negociação pós-protesto, oferecer o score do protesto, a gente não abordou isso aqui, mas é outra coisa que eu sou fascinado, essa questão do score do protesto, e para você ver como é que a gente está convergindo em ideias. Eu estava com essa questão marcada aqui para dizer, e o futuro? Como você enxerga a integração com o GovBR? Olha aí, entendeu? Com as instituições financeiras, com as plataformas públicas, porque hoje o protesto, com esse crescente volume de títulos de fazenda pública, ele se tornou num grande braço de recuperação de crédito do governo. Exato. Exato. Pelo Exato. volume, pelo volume que se recupera, eu diria que ele pode ser considerado uma ação estratégica de recuperação de crédito, uma estratégia pública de recuperação de crédito, tão Perfeito. importante que, na minha visão, deveria, pelo Banco Central ou por outro órgão ser integrado por padrão em todo o sistema financeiro. Perfeito. Perfeito. E de Frente novo, você está essa certíssimo. crescente, frente a essa crescente que está tendo. Hoje nós estamos 52% do que a gente recebe é título público. E vai crescer, porque o CNJ está Isso. fomentando, as fazendas públicas estão descobrindo, as prefeituras estão batendo na porta, e a gente vai acabar se transformando no braço forte para recuperar esses créditos perdidos da fazenda pública. Sem falar da interrupção da prescrição. Exato, exato. E aí, Christian, você sabe que assim, ó, vou fazer uma coisa muito legal aqui, ó, só para você ver, mostrar para você, ó, que assim, quando eu falo que tá pronto, ó, tem tela, tá vendo? Ó, já tá, ó, Tem tá cara! bonito, tá vendo? Tem cara, tem tela e tem assim tudo Maravilha! montado à ponta, ó. Aqui é só para te dar um exemplo, como é que vai ser o exemplo da intimação recebida, tá vendo? O consumidor ele vai receber uma Excelente. notificação falando para ele que tem uma intimação, ou seja, ele confia nesse negócio. E óbvio, a gente usou as melhores experiências de mercado, né? Então, assim, a gente estudou todos os apps que a gente acha que são relevantes dentro desse ecossistema para montar uma solução muito parecida, porque não adianta a gente também querer achar que a gente vai reinventar a roda aqui, sabe? Falar, não, a Não, gente é mais especial do que todo mundo, né? A gente não é mais especial do que ninguém, a gente tem que fazer um bom trabalho e garantir que o usuário tenha a mesma usabilidade que ele tem em outros lugares, né? Então, essa capacidade muito importante que ele tem de conseguir ver as informações, de conseguir pagar. Então, assim, o app ele é todo bem formatado. Aqui é um outro exemplo onde você consegue ver ó, as suas dívidas, o quanto você tem. Ele tem guias para te ensinar com facilidade como é que você vai pagar esse negócio, porque as pessoas podem ter dificuldade. Então, assim, a gente pensou cada tela, tá? Tem mais de 150 telas desenhadas, pensadas na meu usabilidade amigo, desse cliente. o potencial disso é gigantesco. Imagine só, eu Exato. estou aqui com o celular, estou credenciado, acessei pelo GovBR, chegou um título no cartório, o cartório está vinculado com a intimação digital, clique aqui para pagar. Isso, Seu título foi retirado pelo credor, fique tranquilo. Seu título foi protestado, procure o credor. Gostaria de saber quem foi que lhe protestou? isso. Já temos autorização de cancelamento. Clique aqui para pagar. Tem uma proposta de renegociação do seu credor. Você gostaria de ver? Isso é o cartório de protesto na palma da mão dos clientes.
É isso, é isso. E um ponto importante também, Cristiano, nesse sentido, é que assim, a gente foi buscar APIs que a gente achava que poderiam ser relevantes para ele não ter só o protesto. Porque às vezes você baixar um app para ter só protesto, putz, né, talvez o usuário fale assim, eu acho que é muito específico. Agora, a gente colocou consulta de CPF e CNPJ para multas, processos judiciais, dívida ativa, certidão, situação eleitoral, valores a receber do Banco Central, que a gente sempre esquece esse negócio, então ele vai ficar lá te avisando se você tem valores a receber todo ano, CADIM, se você está inscrito ou não está inscrito. Então, a vida judicial e extrajudicial desse cara vai estar junto com a gente. A gente vai entregar esse serviço para o cidadão de graça. Para quê? Na Para que a gente prática, o possa ter o aplicativo direito do de falar com protesto. ele. Isso. Na prática, o aplicativo de protesto vai ser uma carteira digital do cliente. Exatamente, exatamente, tá? Então, assim, quando eu falo isso aqui, ó, todos esses serviços a gente está integrando com a API, então, assim, ó, tudo que eu falei para vocês está aqui, tá vendo? A telinha de serviços, todas as informações, exatamente para que esse usuário possa receber uma notificação falando, ó, tem valor a receber no Banco Central esse ano, ó, você recebeu, seu CPF foi indicado num novo protesto. Isso, inclusive, faz o teu score cair. A mesma lógica dos birôs que a gente aprendeu e a gente vai usar as melhores experiências de mercado, tá? Então, a mesma coisa, ele vai poder acessar o score individual dele, da empresa dele, ele vai poder cadastrar as empresas dele. Inclusive, a gente está pensando até se cobra o serviço de cadastro do CNPJ para ele poder acompanhar. Hoje é cobrado no mercado, custa R$ 25 por Sim, mês, é barato, tá? Então, a gente acha que dá para fazer esse negócio, mas, de novo, nossa expectativa é muito grande, tá, pessoal? A gente acha que esse tipo de produto é um produto muito importante para o protesto, tá? Até para só dar um exemplo para vocês, ó, exatamente como para quem está acostumado a usar um app como o Serasa, ó, isso aqui é teu score, isso aqui é a tua variação do score no histórico, para você saber se mês a mês ele caiu ou se ele subiu. Então você vai conseguir acompanhar isso muito de perto. E, de novo, perfeito. para finalizar meu ponto, Christian, assim, eu falo, gente, não tem que ter vergonha, achar que porque a gente é protesto, a gente não tem que bater de frente com as melhores tecnologias, com as melhores usabilidades. A minha provocação aqui dentro todos os dias é essa, tá? A gente não joga a segunda divisão, a gente joga aqui, ó, igual Barcelona, igual Arsenal, a gente joga Champions League, tá? Então eu vim aqui para jogar Champions League, para fazer logo bonito, site bonito, experiência legal. Nosso papel é esse, dá trabalho, é difícil, é complexo, nada sai do dia para noite, mas eu posso garantir para vocês que depois que a gente colocar tudo isso aqui de pé, a gente vai estar em outro patamar. Perfeitamente. Meu amigo Renato Douto, nós estamos chegando aqui em 1 hora e 35 minutos de um bate-papo. Eu falando com o Renato, meus amigos, que a gente iria fazer um bate-papo muito parecido com o que a gente faz sempre que a gente se encontra. Originalmente era para ser 40 minutos, mas a gente nunca fica só 40 minutos conversando. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença, pela sua didática, pela visão de futuro. E você sabe que eu sou suspeito para falar de você, porque eu sou seu amigo, mas além do mais, eu sou seu fã. Obrigado, Christian. Você também, você sabe, né? Eu falo isso para todo mundo. Você é um dos caras mais geniais do protesto, um amigo querido, um cara espetacular também. Então, não tenho palavras para falar o quanto você tem nos ajudado, o quanto você é muito importante aqui em tudo que a gente está fazendo e construindo. Tem um dedinho seu, muitos dedos, alguns dedinhos, mas eu sempre falo, divido, troco. E vocês, pô, no Maranhão, vocês têm um privilégio de ter um cara como o Christian, que é um espetáculo, um grande amigo e um cara brilhante. Meus amigos, muito obrigado, meu irmão. Obrigado a todos pela audiência. Nós vamos compartilhar esse vídeo, claro, para que aqueles que não tinham oportunidade de ouvir o que a gente acabou de conversar possam, com bastante calma, apreciar e também colher grandes informações, informações de agora e informações do que está por vir. Então, uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos que nos ouvem.